Olá, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Estamos voltando, né? Depois de um mês e meio, onde eu não gravei mais essas reflexões. Tive alguns dias bastante corridos, mas graças a Deus a gente conseguiu resolver todas as coisas. Então agora eu vou novamente retomar essas lives. Na última live que eu fiz, dentro desse tema, né, dessas reflexões sobre o Evangelho de Lucas, foi em 14 de março. Então já faz pouco mais de um mês e meio por aí. E a última passagem que nós lemos no último encontro, nós paramos no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Eu li sobre a passagem que Jesus acalma a tempestade. Então, ia de Lucas 8, 22 até o versículo 25. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, à nossa reflexão do Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 26. Então, você que tem uma Bíblia, seja uma Bíblia física, como essa que eu tenho em minhas mãos, seja uma Bíblia no seu celular, seja uma Bíblia no seu tablet, no seu notebook. Abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 até o 39. Ok? Então, vamos à leitura? Lucas 8, 26 diz assim: Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus vivo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebravam as correntes, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, e os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Verso 34. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Verso 37 diz assim: Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Essa passagem que nós acabamos de ler em Lucas, ela também está presente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. E vale lembrar, né, por que Lucas ele escreve este evangelho? Ele é um evangelho escrito muito tempo depois da morte e da ressurreição de Jesus. Pelo menos quase que 50 anos depois, né? Alguns acreditam que esse evangelho foi escrito por volta do ano 80
Então ele já havia se passado muito tempo mesmo. Tanto que Lucas, ele é o escritor tanto do evangelho que leva o seu nome, como do livro de Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos, você vê contando pelo menos a primeira metade da história do cristianismo. Quando o Atos termina, no capítulo 28, provavelmente a data ali que ele está citando sobre os eventos que cercam a vida do apóstolo Paulo já é por volta do ano 57. Então, nós vemos que ao selecionar essas passagens, Lucas ele tem o interesse de mostrar, tanto para aquele que recebe o Evangelho e Atos, Teófilo, como para a comunidade, para a igreja que irá ler esses textos, mostrar não somente a grandeza de Jesus, não somente provar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador de todos os homens, mas ao mesmo tempo você vê que ele mostra essa capacidade de Jesus se solidarizar com a dor do outro, de Jesus ter empatia pelo sofrimento do outro e de Jesus ser alguém que está disposto a romper com barreiras sociais, está disposto a quebrar os limites impostos, seja pela sociedade, seja pela religião, para alcançar pessoas, para trazer restauração, para trazer vida às pessoas. E por que eu digo isso? Porque o verso 26 ele começa dizendo assim: navegaram para a região dos Gerazenos. Em algumas outras versões, você vai ter a palavra Gadareno, né? Que ele estava na região de Gadara ou Gerasa. Provavelmente é uma mesma palavra usada para o mesmo lugar. E onde ficava essa região? Essa região ela ficava num contexto de 10 cidades que eram chamadas de Decápolis, né? 10 policidade, ou seja, 10 cidades. Por que recebia em Israel? Por que existia um lugar, uma região chamada de Decápolis? Porque havia uma região com um nome grego, o nome de 10 cidades. Exatamente porque essa região, compostas por essas cidades, era uma região mais ao norte de Israel, onde havia muitos estrangeiros, onde havia muitas pessoas que não tinham uma nacionalidade judaica. Algumas outras, elas tinham suas origens misturadas, né? Haviam misturas de judeus com estrangeiros. E essa mistura sempre foi muito mal vista pela comunidade de Israel. Eles chamam isso de assimilação, que alguém assimilou uma outra cultura, se acercou de uma outra cultura, perdendo a sua identidade judaica. E o capítulo 8 de Lucas, ele é um capítulo que nos fala exatamente sobre a missão de Jesus. É no capítulo 8 de Lucas que nós vemos aquele momento em que Jesus ele deixa a região ali da Galileia, de Cafarnaum, onde é o seu quartel-general, e ele passa a peregrinar, ele passa a se movimentar. A partir do capítulo 8 de Lucas, nós temos um Jesus em ação, um Jesus que vai ao encontro dos necessitados, um Jesus que vai ao encontro das necessidades e um Jesus que visa alcançar todas as pessoas. Esse capítulo, dentro do Evangelho de Lucas, ele é uma mola propulsora exatamente para mostrar que a missão de Jesus ela também se estende a todos os povos. Embora a gente veja que o cerne, o centro da missão de Jesus, nos seus dias, né, na sua vida terrena, era a comunidade de Israel, você começa a perceber que mesmo sendo a comunidade de Israel o ponto central da missão de Jesus, Jesus ele vai ao encontro
de pessoas que mantêm uma outra crença, de pessoas que assimilaram uma outra cultura, que vivenciam uma outra cultura, ou seja, Jesus vai ao encontro dos não-judeus, dos não praticantes do judaísmo, já sinalizando para os discípulos e sinalizando para a igreja que vai surgir após a sua ressurreição e após a sua ascensão, sinalizando que a missão da igreja é para com todos os homens, é para com todas as pessoas, com todos os seres humanos, que não pode haver distinção, que não pode haver separação, que não pode haver segregação. E é esta ênfase que Lucas coloca no seu texto. Então, Jesus ele está disposto, ele sai em missão, ele vai para um lugar que a religião judaica tinha como um lugar mal visto, um lugar onde um judeu tradicional não iria, um lugar onde o judeu tradicional ele não colocaria o pé e muito provavelmente ele sentiria aversão, porque ali havia uma cultura pagã, uma cultura de pessoas que adoravam outros deuses, uma cultura de pessoas que não nutriam o mesmo sentimento, a mesma visão. E Jesus ele rompe com isso, ele rompe com as barreiras do preconceito, ele rompe com as barreiras daquela sociedade pré-estabelecida, pré-moldada, em nome do amor do Pai. Ele entende que o projeto do Pai, o projeto de Deus, é um projeto de restauração, é um projeto de restauração à integridade do ser humano. Jesus ele não olha para as pessoas pela ótica das suas vestes, das suas crenças, de como se alimenta. Ele não olha com a ótica da religião dos seus dias. Ele não olha para as pessoas com as lentes do judaísmo, dos fariseus, dos saduceus, da cultura dos seus dias. Jesus olha para as pessoas como seres humanos. Jesus olha para as pessoas como pessoas que o Pai as ama e pessoas que precisam ser novamente conectadas ao Pai, restauradas em sua humanidade, restauradas em sua dignidade. E é a partir dessa premissa que ele vai ao encontro desse homem, que ele vai ao encontro dessas pessoas nessa cidade. E ao chegar nessa cidade, ele vai se deparar com uma situação absurda, uma situação estarrecedora. O verso 27 diz que quando Jesus pisa naquele lugar, ele vai ao encontro de um homem endemoniado. E o que isso quer dizer? O que o texto quer dizer com endemoniado? Esse homem ele estava sofrendo de uma possessão tão grande que ele havia perdido a sua identidade. Ele não mais se reconhecia como pessoa, ele não mais se reconhecia como ser humano, ou seja, havia uma invasão na sua identidade, uma invasão na sua personalidade. Invasão essa promovida por demônios, uma invasão promovida por espíritos do mal, por forças espirituais do mal. E o que isso fazia com a vida desse homem? Não só lhe roubava a identidade porque ele não sabia mais quem ele era, mas o texto diz que aquele homem estava naquele estado há muito tempo. O verso 27 ainda diz: fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Ou seja, ele vivia nu, ele não tinha mais casa e ele vivia ao redor dos cemitérios. Ou seja, a sua humanidade ela foi destruída. A sua humanidade havia sido desfeita, porque ele estava exatamente vivendo como se fosse um animal,
ele havia perdido a sua razão, ele estava tomado por uma loucura, exatamente como se ele tivesse perdido toda a consciência de quem ele era, de toda a sua humanidade. E isso fazia com que ele vivesse nos sepulcros, nos cemitérios. E já havia naquela cultura antiga o entendimento de que forças espirituais do mal estavam sempre presentes em lugares desertos, em regiões de deserto ou em regiões de cemitérios, né? Dentro da cultura judaica até mesmo, os cemitérios eram tratados como lugares cerimonialmente impuros, tanto que quando alguém participava de um enterro, enterrava um parente, ele tinha que sepultar alguém, pela lei judaica ele permaneceria 7 dias cerimonialmente impuro. O que isso quer dizer? Que ele não poderia ir ao templo, que ele não poderia participar do culto religioso, porque ele estava num lugar de morte. E sempre existiu, né, pelo menos de uma determinada época do judaísmo, sempre existiu essa cultura de que os lugares de morte também são habitados por ações espirituais, por forças espirituais, que o lugar de morte é um lugar onde também há uma purificação do corpo, né? O conceito do judaísmo, o conceito das escrituras hebraicas é sempre de enterrar um corpo, por quê? Porque se tinha a mentalidade de que ao enterrar um corpo, a terra, ao comer o corpo, né, ao decompor o corpo, ao se decompor ali na terra, a terra ela exercia um elemento de purificação. Então, já que a terra ela tratava com os resíduos do corpo, aquela terra, aquela região de um cemitério era sempre tido como um lugar impuro, entendeu? Por quê? Porque ali é o lugar, como se fosse... As cidades, elas tinham o quê? Elas tinham também os seus lixões, né? Os lixões eram lugares onde se queimava o lixo era queimado, acho que até hoje, né? Lixo é incinerado. E aqueles lugares também eram lugares impuros, por quê? Porque eram lugares de sujeira, eram lugares onde havia purificação da sujeira. O cemitério também era tido como um lugar impuro, por ser um lugar de purificação, de certa forma, do corpo humano, né? Das impurezas do corpo. Então esse homem ele estava exatamente nessa região dos cemitérios, ele estava vivendo como um animal, ele havia perdido a sua consciência, ele era alguém que estava tomado por total insanidade. E o texto informa que muitas vezes tentaram prender esse homem, tentaram deixá-lo preso dentro de uma casa, deixá-lo preso em algum lugar, e ele era tomado por uma força descomunal, a ponto de quebrar as correntes, de não serem capazes de mantê-lo preso. Isso significa que ele estava habitado realmente por uma força fora do comum, por um poder avassalador que o dominava, que dominava a sua consciência, que dominava a sua vida. Então o texto diz no verso 28, quando aquele homem viu Jesus, mesmo possuído por todos aqueles espíritos, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E é interessante que os demônios que habitam naquele homem reconhecem a Jesus como Filho de Deus. Coisa que a comunidade de Israel, na sua grande maioria, durante todos os dias de Jesus, não reconheceu. Que até hoje não reconhece. Fato esse que muitas pessoas não reconheceram Jesus como Filho de Deus e que até hoje não reconhecem. Porém, esses seres espirituais, lembrando que seres espirituais são dotados de um conhecimento muito mais elevado do que os seres humanos. Não vou entrar aqui em detalhes sobre as possíveis teorias que falam sobre a existência de demônios, né? Como surgiram os demônios. Como toda a criação,
eles não existiram desde o início, eles foram criados. Tem toda uma história, toda uma literatura por trás disso. Mas, para que a gente saiba, eles são dotados de um conhecimento espiritual, de um conhecimento muito mais elevado do que os seres humanos, com todas as suas tecnologias, independente de qualquer fase da história humana. Eles são seres que têm um conhecimento muito maior do que o conhecimento humano. E tendo esse conhecimento, ao olharem para Jesus, veja só, reconhecerem Jesus, Filho do Deus Altíssimo, a tal ponto de que quando viram Jesus, eles se prostraram, eles se renderam. Agora imagine que essas forças exerciam governo sobre a vida daquele homem. E vou além. Essas forças, elas não exerciam apenas o governo sobre a vida daquele homem, exerciam o governo sobre a cidade, sobre aquela cidade de Gerasa. Por que eu te digo isso? Porque com o tempo, aquele fato daquele homem viver daquela forma, totalmente alienada, totalmente cega, totalmente autodestrutiva, num primeiro momento assustou as pessoas. Num primeiro momento, as pessoas até tentaram fazer alguma coisa para amenizar aquilo, para mudar aquilo, para tentar libertá-lo. Era muito comum existirem exorcistas nos dias de Jesus. Aliás, desde a volta do cativeiro na Babilônia, desde o século IV a.C., era comum aparecerem exorcistas em Israel tentando libertar pessoas de loucuras, de ações espirituais. Então, provavelmente, tentaram fazer N coisas com aquele homem, tentaram libertá-lo de todo jeito. Porém, chegou um determinado momento onde aquela sociedade aceitou aquilo, onde aquela sociedade começou a tratar aquilo e enxergar aquilo como algo normal. E quando uma sociedade começa a tratar as coisas que são anormais como normais, essa sociedade ela já está cega, ela está alienada. E uma sociedade que está alienada, que está cega, ela está subjugada, ela está dominada. Então aquelas forças espirituais não estavam exercendo apenas governo sobre a vida daquele homem, já haviam cegado aquela cidade. E depois a prova de que aquela cidade era uma cidade que tinha perdido a sua consciência, e uma cidade que estava cega, é que se importaram muito mais com os porcos que se perderam, que morreram, do que com a libertação daquele homem. Quando uma sociedade, quando a cultura de um país, quando a cultura de uma comunidade, de uma igreja, seja do que for, de um bairro, quando um grupo de pessoas começa a aceitar as coisas que não deveriam aceitar como coisas normais, como coisas do dia a dia, quando você vê uma situação de violência, quando você vê uma situação de corrupção, quando você vê uma situação de mentira, de engano, de tantas coisas ruins, e você começa a normalizar aquilo, a achar que aquilo é o comum, que a vida é isso mesmo, saiba que aquela sociedade, aquele grupo, está se rendendo ao poder de forças espirituais que estão agindo de uma forma sensível na cultura. Paulo fala disso na carta aos Efésios, no capítulo 6, quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades, principados, forças espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Ele está falando de forças que são sensíveis, que começam a moldar a cultura, que começam a moldar a mente e a visão de um grupo de pessoas, não somente de um homem. Então aquela sociedade, ela já estava rendida àquilo, já estava rendida àquele poder.
e vamos dizer que se canalizava naquele homem. Aquele homem, ele era o centro da habitação, ele era o quartel-general da onde aquelas forças espirituais dominavam aquele contexto. Então estamos aqui num contexto de uma profunda guerra, de uma profunda batalha espiritual, de um profundo conflito espiritual. Agora entenda, mesmo diante desse poderio tão grande que essas forças espirituais exerciam, não somente na vida do homem, desse homem, que o roubou a consciência, que o roubou de si, mas que exercia sobre aquela cidade, mesmo tendo um poder tão grande, um poder de manipulação, um poder de domínio, um poder de cegueira tão grande sobre uma cultura, ao se depararem com Jesus, eles se rendem, eles se prostram, eles se sentem subjugados diante da autoridade do poder de Jesus. Ou seja, o que isto quer nos dizer? Que Jesus tem o poder de colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. E isso eu quero te dizer porque talvez você na sua vida possa estar passando por um momento de guerra, possa estar passando por um momento de conflito, possa estar passando por um momento de estar sendo subjugado por alguma ação. Você pode estar se sentindo mergulhado por muitos problemas, por situações da vida que talvez estejam vindo sobre você e te oprimindo, te angustiando, te maltratando, ou até mesmo você possa estar envolvido num conflito espiritual, você possa estar envolvido numa guerra silenciosa como essa, onde você sente a ação do mal vindo contra a tua vida, vindo contra a tua história. E eu quero te dizer nesta manhã que em Jesus nós nos tornamos muito mais do que vitoriosos, porque a este Jesus, o apóstolo Paulo diz em Filipenses, a ele foi dado um nome que é sobre todo nome, e que ao nome de Jesus se dobram e haverão de se dobrar todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, que não existe nada nem ninguém que pode subjugar o poder e a autoridade de Jesus. Ao encontrar-se com Jesus, os demônios naquele homem reconhecem e dizem: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus. Os demônios reconhecem Jesus como Senhor, como tendo poder sobre todas as coisas, a ponto de levar aqueles homens, aquela ação espiritual que estava naquele homem e naqueles homens, a se renderem, a se prostrarem. Olha o que ele diz logo em seguida: rogo-te que não me atormentes. Veja só, por mais poder que eles tivessem, por mais influência que eles tivessem, por maior controle espiritual, mental, social, econômico, porque eles já tinham dominado todas as esferas de atuação daquela cultura, eles entendem que Jesus pode destruí-los, destroná-los. E eles começam a implorar como alguém que já foi vencido, implorar como alguém que já foi derrotado, implorar como alguém que já perdeu. Eles só se encontraram com Jesus e ao olharem para Jesus, ao verem Jesus, reconheceram que eles já estavam perdidos. Eles começaram a implorar, eles começaram a pedir para que eles não fossem arrancados dali. E aí o verso 29 diz assim: pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, esse espírito havia se apoderado do homem, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebravam as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então você percebe uma outra coisa, que
quando Jesus começa a ordenar para eles saírem, eles começam a gerar um conflito. Eles não querem sair do corpo daquele homem. Eles não querem abandonar aquele lugar onde eles se instalaram, onde eles montaram a base deles, o quartel-general. Isso começa a nos mostrar o que? Novamente, essa dimensão de guerra, de conflito. Eles sabem que já venceram. Eles sabem que estão vencidos. Porém, eles tentam ainda relutar. Então, imagine a força que eles têm. Imagine o poderio que eles têm, porque eles ainda tentam. Eles não querem sair automaticamente do corpo daquele homem, eles não querem sair daquele lugar, mas eles já sabem que perderam, eles já sabem que eles vão ser vencidos, eles já sabem que eles vão ser retirados dali. E aí o verso 30... Lucas registra a pergunta de Jesus, né? Onde Jesus pergunta: qual é o seu nome? E a resposta é Legião. Respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Legião era um termo usado, ele é um termo latino que indicava o quê? O tamanho de um exército romano. As legiões romanas, elas variavam muito, né? Você tinha um pequeno destacamento de 500 soldados, mas quando se falava de legião no Império Romano, estava se falando de uma tropa de 2.000 a 6.000 soldados. Isso não necessariamente significa que havia 2 a 6.000 demônios dentro do homem. Não, a ideia era dizer o quê? Que eles eram muitos, que eles eram inúmeros. A palavra legião, ela já era usada em aramaico, já havia uma expressão própria, né? Aramaico é a língua que Jesus fala, aramaico é a língua que essas pessoas falam nesses dias em Israel. A palavra já era usada, a palavra legion, né? Legion em aramaico como sendo uma legião romana, como sendo um destacamento de soldados. Mas quando a gente fala a palavra legião em aramaico, na verdade, quando se falava de muitos, de uma força muito grande, se usava um termo que também era conhecido em hebraico, que é a palavra gevurá. E o que gevurá significa? Gevurá significa força. Gevurá significa poder. Gevurá, tanto em aramaico como em hebraico, significa um poder sem limites, uma força descomunal. Então, ao mesmo tempo que na nossa tradução do grego, né, diz que legião porque somos muitos, mas talvez o sentido em aramaico é dizer que nós somos que eles estavam querendo dizer, nós somos um poder enorme, nós somos um poder avassalador, nós somos o poder que domina este lugar. E mesmo assim, sendo tão poderosos, porque de forma alguma o Novo Testamento nega a ação e o poder dessas forças espirituais. Não nega-se isso, jamais. Muito pelo contrário, Jesus diz que o mundo está sepultado no maligno, que o mundo está cegado pelo maligno, que o príncipe deste mundo governa esta sociedade. Em nenhum momento o Novo Testamento nega a ação e o poder das forças do mal nesse mundo. Porém, mesmo eles sendo tão poderosos, o verso 31 repete mais uma vez, eles começaram a implorar que não os mandasse para o abismo, né? O que Lucas está querendo dizer? Porque em Marcos a fala é não nos mande para fora do país. E em Lucas ele usa o termo como os demônios tivessem dito, não nos mande para o abismo, não nos lance fora deste lugar. O que é esse abismo? Aqui está falando de algo da cultura, né, judaica. Está se falando do Sheol, do lugar onde, na verdade, nas tradições judaicas, na literatura judaica, se dizia que seria um lugar onde as forças do mal um dia seriam encerradas, seriam vencidas e lançadas num profundo abismo. Então, eles entendem algo profético, algo que está para além daquele limite de tempo e de espaço.
Eles entendem que em Jesus, que Jesus está inaugurando o reino de Deus, que Jesus está inaugurando ali, está manifestando o governo de Deus sobre todos os homens, sobre todas as nações, e que esse governo de Deus é a era final na história que vai pôr fim a toda a ação do mal. Eles não enxergam apenas Jesus ali diante deles com o poder de libertar aquele homem, de arrancar eles de dentro daquele homem, ou de arrancar eles do domínio daquele lugar. Eles enxergam em Jesus aquele que veio pôr fim aos agentes da maldade, como aquele que veio pôr fim ao mal na existência humana. Eles começam a implorar, e essa fala de não lançá-los para o abismo já é uma fala muito futura, já é uma fala que aponta muito para o fim dos tempos. Ou seja, olha como eles enxergam Jesus. Olha o olhar que eles têm acerca de Jesus, como aquele que vai definir a história da humanidade, como aquele que vai redimir a história dos seres humanos. Eu te convido nessa manhã a se render a Jesus, porque se demônios são capazes de reconhecer a grandeza, o poder de Jesus, seres espirituais, que são muito maiores em conhecimento do que seres humanos, que são muito maiores em inteligência, que são muito maiores em força. Veja só, esse homem foi habitado por essas forças, ninguém conseguia segurá-lo. Ele era assustador, ele era terrivelmente assustador. Ele dominava a vida de um homem, mas dominava uma cidade, dominava uma cultura, dominava uma região. E essas forças foram capazes de se render a Jesus. E muitas vezes nós estamos tão endurecidos na nossa consciência que não somos capazes de nos render a Jesus. Eles reconhecem o fim deles, eles conseguem enxergar em Jesus que Jesus é o Senhor da história, que Jesus é aquele que vai redimir a história dos seres humanos, que Jesus é aquele que vai vencer sobre tudo e sobre todos. E nós muitas vezes resistimos dura e arduamente a nos rendermos a Jesus. Eles não somente reconhecem o poder e a autoridade de Jesus, como eles se rendem. Eles se rendem. E aí, Jesus olha para eles e Jesus é quem determina o que vai acontecer com eles. Naquele momento, Jesus exerce o papel de juiz sobre aquela situação. Imagine que um dia Jesus irá julgar todas as nações, toda a terra, todos os seres humanos, toda a existência humana, porque a ele lhe foi dada essa autoridade para julgar a tudo e a todos. E aqui ele toma uma decisão, o texto diz no verso 32, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina e os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles. E Jesus lhe deu permissão. Jesus lhes permitiu que eles entrassem naqueles porcos. O que isso significa? Significa que Jesus estava libertando aqueles homens, mas não estava libertando aquela cidade. E por quê? Logo você vai entender o porquê que Jesus estava libertando aquele homem, mas não estava libertando aquela cidade. Olha aqui que diz os versos posteriores. O verso 33 diz assim: saindo do homem, quando os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Verso 34, vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido, no verso 35. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios, ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo.
E os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado foi curado. Veja só o que diz o verso 37. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que ele se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. E aí você pensa, eles estavam com medo e expulsaram Jesus. Na verdade, qual era o medo deles? Não era o medo acerca de quem Jesus era. O medo deles estava atrelado ao estrago que Jesus havia feito. Porque ao olhar daquelas pessoas, Jesus havia agora afetado a economia do país. Porque a manada de porcos, os porcos eram dos animais a qual mais rendia lucro, né? O cultivo de porcos era algo de suma importância naquela região. Era uma região que vivia muito desse cultivo. Então, o que Jesus fez? Ao olhar daquela sociedade, Jesus estava fazendo? Jesus estava ferindo a economia daquele país. Jesus estava ferindo o lucro deles, estava impedindo com que eles tivessem lucro. Eles estavam muito mais preocupados com as suas vidas, com os seus bens, com as suas coisas, do que com o milagre que Jesus havia realizado. Eles estavam muito mais preocupados com a perca financeira que eles tiveram, principalmente os cuidadores, né, os donos desses animais. E os donos desses animais eram pessoas ricas que tinham influência. Então, com a sua influência, colocaram o povo contra Jesus. Então, eles estavam muito mais preocupados com o seu dinheiro do que com a vida humana. Então, isso mostra por que Jesus liberta o homem, mas não liberta a sociedade. Porque o homem, aquele homem, ele era uma vítima. Ele era uma vítima de toda uma ação do mal, de toda uma ação externa, da qual ele não podia tomar decisão nenhuma, porque a sua consciência havia sido roubada, havia sido tomada, ele havia perdido a sua identidade. Ele não era a pessoa A ou B, ele era o endemoniado. Ele era o homem habitado por demônios, ele era a casa das forças do mal. Porém, aquela sociedade foi uma sociedade que se rendeu, que aceitou aquilo. Foi uma sociedade que chamou o mal de bem. Foi uma sociedade que tirou proveito disso. Foi uma sociedade que não se importou com a dor daquele homem. Foi uma sociedade que não estava nem aí para as mazelas que ele estava vivendo. A sociedade tinha o poder de escolher, tinha o poder de fazer uma opção. E a opção que eles fizeram foram viver por si mesmo, viver a sua materialidade, a sua ganância, o seu orgulho, viverem a sua independência, viverem as suas vidas sem se importarem com mais nada. Então aquele que opta por ganhar a sua vida acaba perdendo, disse Jesus. E aquele que perde a sua vida por amor de Jesus acaba ganhando. Essa é a grande verdade do reino de Deus. Aquele homem a qual estava possuído por demônios, ele era refém. Mas aquela sociedade que escolheu banalizar a dor dele era culpada. Então, os demônios entram nos porcos, geram aquele prejuízo social, mas os demônios continuam naquela região porque eles são lançados ao mar e eles continuam ali. Eles continuam ali naquela esfera de atuação. Agora, o que foi produzido na vida desse homem? Esse homem, o texto diz que quando as pessoas vêm ao encontro dele, o encontram primeiramente assentado aos pés de Jesus. O encontro com Jesus nos coloca em sua presença. O encontro com Jesus nos leva à rendição. O encontro com Jesus nos coloca no melhor, no maior e no lugar mais seguro onde nós podemos estar, que é na presença dele. Não existe outro lugar,
Não existe outro lugar onde nós podemos estar do que na presença de Deus. A presença de Deus é o melhor lugar, é o lugar mais seguro, é o lugar onde você está guardado, onde você está protegido. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você vai encontrar descanso, você vai encontrar paz, você vai encontrar proteção, você vai encontrar cuidado para a sua vida na presença de Deus. O texto diz que ele estava vestido, ou seja, ele já não estava mais nu, ele já não estava mais exposto, ele já não estava mais numa situação de vergonha, de humilhação. Deus é poderoso para nos tirar de toda situação de humilhação e nos colocar no lugar de honra. Deus ele é poderoso para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa história, para nos dar um novo significado. Ele quer construir uma nova história, um novo caminho, uma nova realidade em sua vida a partir do seu Filho Jesus. O encontro com Jesus nos leva a uma experiência, a experiência de sairmos da humilhação, da vergonha, para a alegria, para a celebração, para estarmos em um estado de honra. As roupas naquele homem significam que a sua identidade foi trazida de volta. O texto diz que ele se encontrava em perfeito juízo, ou seja, a sua identidade foi restaurada, a sua identidade foi reafirmada. Ele descobriu quem de fato ele era como pessoa, como ser humano. Ele se reencontrou, ele encontrou-se novamente consigo mesmo. Quando nós lidamos com a vida, com as demandas, com os problemas, quando nós lidamos com a avalanche de situações que muitas vezes nos atacam, tentam nos sufocar, uma das coisas que mais nós sofremos é com a perda da nossa identidade. Quanto mais nos envolvemos com as dores do mundo, quanto mais estamos envolvidos com a realidade que nos cerca, mais estamos sujeitos a nos perder, a perder a nossa identidade, a não saber quem somos. Porém, quando nós temos um encontro com Jesus, um dos principais fatores, uma das principais obras que Deus realiza em nós é a restauração da nossa identidade. É nos reconhecermos quem somos, é nos encontrarmos de novo. O encontro com Deus não é um encontro apenas com o divino, com o transcendente, mas é um encontro com a nossa realidade, é um encontro com nós mesmos. João Calvino já dizia, lá por volta do século XVI, XVII, que conhecer a Deus nos leva a conhecer a nós mesmos. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós caminhamos com Deus, nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos reconhecendo, nós vamos sabendo quem nós somos. E esse homem teve a sua identidade restaurada. E depois disso, o verso 38 vai encerrando, dizendo: o homem de quem havia saído os demônios suplicava a Jesus que o deixasse ir com ele, mas Jesus o manda embora dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Embora Jesus não tivesse sido aceito por aquela sociedade, aquele homem ele experimentou uma transformação tão grande e ele queria seguir a Jesus, ele queria ir com Jesus, queria ser um dos discípulos seguidores de Jesus. Jesus o proíbe dizendo: olha, o que operou-se na sua vida, o que Deus fez em sua vida é um testemunho vivo para que outras vidas aqui, no lugar onde você está, possam ser transformadas. Deus ele opera em nós, Deus opera em nossa vida, ele opera em nossa história para que
nós possamos viver o testemunho e sermos testemunhas dele no lugar onde estamos. Com isso eu quero dizer que ao lugar onde você está, é o lugar onde Deus irá transformar. O lugar onde você está é o lugar onde Deus irá agir por intermédio da sua vida. O lugar onde você está é o lugar necessário para que Deus possa fazer conhecido o seu nome. O lugar onde você está é o lugar onde Deus irá realizar o seu milagre. O lugar onde você está é o lugar onde Deus irá operar. Então, uma vez que você experimentou algo da parte de Deus, experimentou esse encontro com Jesus, experimentou a ação de Deus sobre a sua vida, experimentou o agir de Deus sobre a sua vida, seja essa testemunha de Deus, seja essa testemunha de Jesus, seja a carta viva, seja um milagre vivo, que aos olhos dos outros todos vão olhar para você, todos vão olhar para aquilo que Deus fez na sua vida, vão olhar para aquilo que Deus fez em sua história, e ao olharem para você, ao olharem e enxergarem a mão de Deus sobre a sua vida, isso irá trazer mudanças radicais sobre essas pessoas. Você será a mensagem viva de Deus, a mensagem viva do Evangelho no lugar onde você estiver. Essa passagem, ela nos mostra exatamente essa ação de Jesus, a ação de Jesus sobre as forças do mal, a ação e o governo, a autoridade, a soberania de Jesus sobre todo o domínio, sobre toda a situação espiritual, social, econômica que possa se levantar sobre a vida de um povo ou de um homem. Jesus tem poder sobre todas as coisas. E eu te convido nessa manhã a se voltar para Jesus, a confiar no Senhor, a entregar as suas necessidades a Ele, sabendo agora que Ele tem poder sobre todas as coisas, governa sobre todas as coisas. Confie nele e a mudança e o milagre que você precisa virá ao seu encontro. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença em nosso meio. Que o teu Espírito possa soprar, ó Pai, sobre a vida desse teu filho, sobre a vida desta tua filha, trazendo a mudança necessária, a libertação necessária, a cura necessária, a provisão necessária de que eles estão necessitando ou carecendo. Que a tua verdade em nós nos leve a uma nova consciência, nos leve a experimentar uma nova realidade. Senhor, nós nos rendemos a Ti nesta manhã, nós confiamos em Ti, no Teu amor e em Tua bondade e na Tua graça. Estende a Tua mão, Senhor, sobre os Teus filhos e leva-os a viver uma mudança em suas vidas, uma mudança em suas mentes, uma mudança em sua história. Que um novo caminho, uma nova realidade, uma nova história possa começar a partir de hoje sobre a vida do Teu povo. Oramos e confiamos a Ti e em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e assim o Senhor provendo. Estarei aqui amanhã nessa continuação dessa leitura do Evangelho de Lucas. Deus abençoe, um forte abraço e até mais.